estamos na narração de Lucas, no Novo Testamento. E hoje, nós estamos aqui no capítulo 9. Hoje nós vamos para o versículo 18. Entramos no subitem que vai tratar sobre a revelação de Pedro. Essa passagem que vai juntar esta e a próxima é contada tanto por Mateus, além de Lucas, que estamos vendo aqui, é contada por Mateus e é contada por Marcos. A segunda parte, que vamos ver depois, existe uma diferença bastante interessante entre a narração de Lucas e estas duas outras narrações. Mas vejamos a primeira, que é igual. Versículo 18. E aconteceu, diz Lucas, que estando ele orando sozinho, reuniram-se a ele os discípulos. Então, Jesus interrogou-os, dizendo: quem dizem as turbas ser eu? Vejam, Jesus sabia o que as turbas diziam? Sabia. Mas aí que está, né? Ele queria ouvir. Ali já estava a lição, porque nós sabemos que em tudo Jesus vai trazer o quê? Uma lição. E ele pergunta: o que dizem as turbas sobre mim? Quem dizem ser eu? E respondendo, eles disseram: uns dizem que é João Batista, outros Elias. Bom, se fosse João Batista, não poderia ser, já até tratamos disso aqui, né? João Batista era 6 meses mais velho que Jesus, então não haveria como Jesus ser a reencarnação de João Batista. Depois perguntam se dizem eles a Jesus, que ele poderia ser Elias, que é uma figura do Antigo Testamento, mas que nós sabemos, porque Jesus já disse que o Elias reencarnado foi João Batista, não é? Ok. E outros, um dos antigos profetas, que é, não é, um dos antigos profetas que se levantou, ou seja, que voltou dos mortos. Seria uma forma de dizer reencarnar, não é? Voltou dos mortos. Se levantar é voltar dos mortos. Disse-lhes: vós, porém, então isso é o que diz o povo, a multidão. E vós? Vós, porém, quem dizeis ser eu? Dizeis não para os outros, mas quem eles acham. Jesus queria saber. Jesus sabia o que eles pensavam? Jesus sabia, mas ele queria transformar isto em lição. E pergunta a eles. E quem responde? É Pedro. Em resposta, Pedro disse: és o Cristo de Deus. O que quer dizer essa resposta? O Cristo é o Messias, o enviado de Deus. Então é como se Pedro dissesse: és o enviado de Deus. E o enviado, o Messias, o Cristo, este enviado, ele vem sempre com uma missão. Ele traz uma tarefa delegada por Deus. Então, este é o Messias. E aí, então, Jesus diz, aqui, quem narra a resposta de Jesus é Lucas, no versículo 21. Ele, porém, ou seja, Jesus, porém, advertindo-os, ordenou a ninguém dizer isso. Ora, Jesus estava vendo que alguns reconheciam, não é? Que ele era o Messias. Mas Jesus não queria que isso fosse adiante. Então, ele, em vez de dizer não digam, ele primeiro tirou o deles e depois disse: olha, não digam a ninguém. Ele ainda não queria que isso se tornasse público, porque ia atrair mais ainda a atenção daqueles que não queriam que ele prosseguisse. Não é? Tudo bem? E agora vamos à segunda parte, porque ele continua falando. Então, primeiro ele disse: que diz o povo, o que pensam vocês? Pedro respondeu: tu és o enviado de Deus, o Cristo. É o Cristo de Deus, o enviado de Deus. E Jesus disse: não conte a ninguém